tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Amém. Glória a Deus, aleluia. A convocação que você acabou de ouvir foi feita no dia 2 de abril e surtiu efeito. No dia 5, havia bastante gente na porta do Alvorada, orando e louvando. O jejum convocado pelo presidente é resultado de um cálculo político. Cada vez mais isolado e incapaz de controlar o que acontece dentro do seu governo, Bolsonaro busca aproximação com os evangélicos. Se ele conseguir intensificar sua base de apoio dentro desse setor da sociedade, aí talvez ele possa compensar toda a força política que ele já perdeu durante essa crise. É um cálculo, mas também é um exercício de fé. É que cálculos políticos como esse sempre carecem de alguma exatidão, e é isso que os torna arriscados. Na dúvida, é melhor rezar mesmo. Em nome de Jesus, Amém. Deus está prometendo que o poder dele vai crescer na sua vida, dando sabedoria e unção para governar essa nação e para dirigir os rumos dessa nação. Sei que o presidente está num momento muito difícil de muitas decisões. Eu sei que o presidente é torpedeado por todo tipo de informação. Mas eu quero dizer ao presidente, segundo a palavra de Deus, que a sabedoria de Deus, a unção de Deus e o poder de Deus está sobre a sua vida para governar essa nação. Amém? Amém. Não é à toa que Bolsonaro escolheu esse momento em que o apoio dos evangélicos se manifesta visível e materialmente em torno dele para dar a alfinetada mais doída que ele já deu no ministro da Saúde até agora. Era pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Não é para o meu bem. Tá? Nada pessoal meu. E Deus está contigo, presidente. Estamos aqui e o para povo empunhar a espada também. com o Senhor. E a nação também. 3 dias antes dessa clara ameaça de demissão, a conversa era um pouco diferente. Bolsonaro admitia ter atritos com o ministro, mas garantia que não pretendia tirá-lo do cargo. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento ele extrapolou. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser, mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. É seguro afirmar, depois de mais de um ano, que o governo Bolsonaro é imprevisível. Diz uma coisa num dia e nega ter dito o que disse no dia seguinte, aquilo que talvez volte a dizer na semana que vem. É confuso e enlouquecedor, e é de propósito. As palavras do presidente mantêm o país num estado de confusão mental. Outras forças políticas já parecem ter se dado conta da estratégia. O presidente da Câmara agora denuncia em voz alta a vasta produção de notícias falsas dentro do bolsonarismo. Que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, né, desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por esse Olavo de Carvalho. Né? Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o parlamento, o presidente do Supremo. E é nesse cenário que o país se pergunta, o presidente será capaz de demitir o ministro da Saúde? Essa demissão poderia significar um rompimento de um laço muito frágil entre esse governo e uma coisa que ele já despreza desde sempre. A ciência. Pode ser uma questão de vida ou morte. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Em nome de Jesus. As informações a seguir vêm da coluna Radar da revista Veja. Na última quinta-feira, o ministro da Saúde se encontrou com o presidente do Senado e da Câmara. A conversa teria sido longa e um dos principais tópicos teria sido uma ligação de Bolsonaro para Mandetta.
O texto explica. Durante a ligação, o presidente teria dito ao ministro da Saúde que ele deveria pedir demissão e deixar o governo. Mandetta rebateu de pronto: "O senhor que me demita, presidente." A partir desse momento, a conversa teria esquentado ainda mais, ao ponto de o ministro da Saúde recomendar ao presidente que ele se responsabilizasse sozinho pelas mortes. Até aí, o texto da Veja apenas escancara o desgaste da relação, que já era público. A informação mais crítica vem a seguir. Apesar da assertividade que ele teria tido durante a ligação de Bolsonaro, Mandetta estaria sim prestes a ceder às pressões. Estaria prestes a deixar o governo. Seguidamente boicotado nos bastidores pelo Palácio do Planalto, atacado nas redes sociais por aliados de Bolsonaro e agora publicamente pelo próprio chefe da República, Mandetta revelou estar no seu limite. Na conversa que entrou à madrugada, Mandetta disse a Maia e ao Alcolumbre que por ele está fora do governo. Bolsonaro não mereceria o empenho dele e de seus técnicos. Os chefes do Legislativo apelaram para que ele resistisse o máximo possível no cargo. Desde o início da crise, Mandetta tem se esforçado para se equilibrar entre as recomendações da Organização Mundial de Saúde e os caprichos do chefe. Em vários momentos ele abriu concessões, chegou a criticar a imprensa que era para ecoar o discurso de Bolsonaro. Mas Mandetta agora se distancia do discurso do presidente e até pede desculpas. Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura, e eu peço desculpas. Esse aí é o Osmar Terra, ele foi ministro da Cidadania e continua sendo muito próximo do bolsonarismo. Médico, ele tem espalhado notícias falsas sobre a crise e chegou a sofrer punições do Twitter pelo tipo de desinformação que vem propagando, principalmente quando contesta a necessidade de quarentena. Aqui ele mente que a Holanda vai bem, apesar de não ter fechado nenhuma loja. Isso aí não é verdade. Desde o dia 16 de março, vários estabelecimentos comerciais estão proibidos de abrir por lá. Não é a primeira vez que Osmar Terra tem esse tipo de comportamento. Muito antes da crise, ele já contestava a credibilidade da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse exato momento, enquanto as tensões entre Bolsonaro e Mandetta se intensificam, muitos órgãos de imprensa não hesitam em afirmar: Osmar Terra está em campanha para ser ministro da Saúde. Em fevereiro, o general Walter Souza Braga Neto assumiu a chefia da Casa Civil do governo Bolsonaro. A grosso modo, a Casa Civil é tipo um ministério para comandar e integrar as ações de todos os outros ministérios. Recentemente, o site defesa.net publicou um texto afirmando que Bolsonaro já não manda mais em nada. Braga Neto teria se tornado o presidente operacional, definindo as ações do governo federal no lugar do presidente eleito, diz o texto. O general passa a enfeixar as ações do executivo na crise. Pode, inclusive, contrariar as declarações de Bolsonaro. Para muitos, a missão de Braga Neto nada mais é que uma intervenção ou uma junta militar coordenando o governo. Coincidência ou não, Braga Neto foi o primeiro membro do governo a dizer que Mandetta não seria demitido. Só que o site defesa.net não cita fontes para validar essa tese, que tem alimentado todo tipo de especulação no Brasil e até no exterior. Pode não ser nada. Ou pode ser um balão de ensaio destinado a testar as reações do Brasil a essa ideia aí de intervenção militar, de junta. Ou pode ser a concretização daquilo que já estava anunciado. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não quis saber disso.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Eduardo Pavanati, que aparece aí acompanhado pela Núria e também pela Juju. É para elas que ele manda a mensagem que segue. Queria lembrá-las mais uma vez o quanto eu as amo e o quanto sou grato por poder dividir todos os meus dias com elas. Até mesmo nessa quarentena. Nem sempre a vida é fácil, quase nunca na verdade, mas poder acordar sabendo que eu as tenho sempre ao meu lado é o que me dá forças para seguir nessa batalha. Obrigado, gente. Beijo.